Bem, agora vamos começar a falar sobre frações, certo? Então, o que é uma fração? Uma fração nada mais é do que uma divisão ou um quociente entre dois inteiros, certo? Onde o dividendo a gente chama de numerador e o divisor a gente chama de denominador, certo? A notação mais comum para fração é essa daqui, certo? Onde esse rapazinho aqui, ele é o nosso numerador e esse rapazinho aqui é o denominador, certo? Agora, o que cada um representa na fração, certo? O denominador indica em quantas partes a gente vai dividir um inteiro, certo? E o numerador indica quantas partes desse inteiro serão tomadas, certo? Então, vou fazer um exemplo aqui, um exemplo gráfico, para ficar mais fácil, certo? Vamos supor que a gente tem uma pizza aqui e a gente divide essa pizza em quatro partes iguais, certo? É, vamos supor que a gente pegue só essa fatia da pizza, certo? Então, só essa parte da pizza, ela representa o quê? O nosso inteiro foi dividido em quatro, certo? Então, o nosso denominador é 4 e nós retiramos apenas uma parte, certo? Então, vai ser um quarto. Então, essa parte aqui que a gente pegou representa um quarto do todo, certo? Ou do inteiro, da parte inteira. Vamos supor agora que a gente tem uma barra de chocolate aqui e a gente divide ela em três partes iguais, certo? Então, o 3 é o que? É o denominador, certo? E vamos supor que nós pegamos dos três, nós pegamos só esses dois pedaços, certo? Então, a parte que a gente pegou representa 2. Então, essa parte aqui do todo equivale a 2 terços do, do, da barra de chocolate toda, certo? Bem, agora vamos ver é, a, como as frações podem se classificar, certo? Então, o primeiro caso é quando a gente tem a fração própria, que é quando o numerador é menor do que o denominador, certo? Para esse caso aqui, a gente tem os seguintes exemplos: 3 sobre 7, certo? 5 sobre 13, 7 sobre 11, certo? Sempre que o numerador for menor do que o denominador, então a gente tem uma fração imprópria, uma fração própria. Uma fração aparente, certo? É aquela fração onde o numerador é um múltiplo do denominador, certo? Por exemplo, se a gente pegar 4 sobre 2. Como 4 é um múltiplo de 2, então isso daqui é uma fração aparente, que na verdade isso daqui é 2. Um outro exemplo poderia ser 9 sobre 3, certo? Como 9 é um múltiplo de 3, então essa fração aqui, ela é na verdade 3. Por isso que é fração aparente. E a fração imprópria é quando a gente tem um numerador maior do que o denominador, certo? Aí para essas frações impróprias, a gente pode escrever ela na forma mista, certo? Imagine que a gente tem 10 sobre 3, certo? Então, se a gente fosse representar isso daqui, seria a gente pegar uma parte inteira e dividir em 3 e pegar 10 partes, certo? Então, a gente pode escrever isso daqui
Observe que a gente pode escrever 10 sobre 3 como sendo 9 mais 1 dividido por 3, certo? Aí 9 dividido por 3 dá 3 e vai sobrar 1/3. E esse carinha aqui é o que a gente chama de número misto. Ele tem uma parte inteira e uma parte fracionada, certo? Isso daqui não é 3 vezes 1/3. É 3 inteiros e 1/3, ok? De maneira geral, quando a gente tem uma fração imprópria e transforma num número misto, é só seguir o que a gente fez antes. E quando a gente tem um número misto, certo? Vamos supor que a gente tenha esse número misto aqui, certo? A inteiros e B sobre C a fração. Então, como é que eu transformo esse número misto aqui em uma fração imprópria? Basta você pegar o A, multiplicar pelo C e somar com o B e dividir tudo isso dividido por C, certo? Um exemplo prático, certo? Vamos fazer um exemplo prático aqui. 2 inteiros e 3 quintos. Isso daqui equivale aqui. Qual fração imprópria? Então a gente vai fazer 2 vezes 5 mais 3 dividido por 5. Então isso daqui vai ficar 2 vezes 5, 10, mais 3, 13 quintos, certo? Então, esse número misto aqui equivale a esta fração imprópria, ok? Vou fazer só mais um exemplo. Então, vamos pegar 3 de 2 sétimos. Então, esse número misto aqui, a gente escreve ele como sendo 3 vezes 7, esse vezes esse, mais 2, dividido pelo denominador. Então, isso daqui vai ficar 3 vezes 7, 21, mais 2, 23, dividido por 7. Bem, agora o que é uma fração equivalente? Certo? Esse conceito é muito importante, porque quando a gente for somar e subtrair frações com denominadores diferentes, então a gente vai usar esse conceito de frações equivalentes, certo? Então, quando a gente tem uma fração qualquer, para a gente obter uma fração equivalente a essa fração que a gente tem, basta a gente multiplicar o numerador e o denominador por uma constante diferente de zero, certo? Então, de maneira geral, se a gente tem A sobre B, uma fração qualquer, então uma fração equivalente a essa seria C vezes A dividido por C vezes B. Ou, ao invés de multiplicar, a gente pode também dividir, certo? Então, se a gente tem uma fração A sobre B, então a fração A dividido por C dividido por B dividido por C também são equivalentes, desde que o C seja diferente de zero, certo? Então, encontrar uma fração equivalente a uma fração que a gente conhece, nada mais é do que ou multiplicar numerador e denominador pela mesma constante, ou dividir o numerador e o denominador por essa mesma constante, certo? Então, ó, por exemplo, se a gente tem a fração 2/3, ela é equivalente, por exemplo, à fração 4/6. Basta multiplicar aqui por 2, certo? 2 por 2, 4, e 2 vezes 3, 6. A fração 15 sobre 21 é equivalente a 5 sobre 7.
Basta a gente dividir aqui por 3 e dividir por 3, certo? Ou seja, simplificar por 3 aqui. A gente vai obter essa fração aqui equivalente. Aproveitando essa parte de frações equivalentes, vamos fazer um exercício bem interessante, que é para quando chegar na parte de soma e subtração de frações com denominadores diferentes, facilitar, certo? O entendimento. Então vamos supor que eu tenho a fração aqui 5 sobre 7 e eu quero encontrar uma fração equivalente a essa daqui, de maneira que o denominador seja 35, certo? Então, quem é o numerador dessa fração aqui? Como é que a gente faz para encontrar, certo? Lembre-se que a fração só vai ser equivalente a essa se o mesmo número que a gente multiplicar o 7, a gente tem que pegar esse mesmo número e multiplicar pelo 5, certo? Então, para a gente obter o 35, a gente teve que multiplicar o 7 por 5, certo? Então, o que é que tem que acontecer? Se a fração é equivalente, então eu vou ter que multiplicar o numerador por 5 também, certo? Então, esse carinha aqui só pode ser 25. Então, a fração que a gente está procurando, que é equivalente a essa, e que tem o 35 como denominador, o numerador só pode ser 25, ok? Então, mais um exemplo aqui. Eu tenho 3 sobre 11, certo? E eu quero encontrar uma fração equivalente que tenha como denominador 44. Então, quem é o nosso numerador? Então, para a gente encontrar esse rapazinho aqui, primeiro a gente tem que encontrar por quanto a gente multiplicou 11 para obter 44. Então, foi 4, né? Então, eu vou ter que multiplicar aqui o 3 por 4. Assim, esse carinha aqui, o numerador, só pode ser 3 vezes 4, 12. Então, a fração equivalente vai ser 12 sobre 44. Vamos ver agora como a gente soma e subtrai frações, certo? Então, vamos dividir aqui em dois casos, certo? O primeiro caso é onde os denominadores são iguais, certo? Então, quando os denominadores são iguais, a regra é a seguinte: a gente conserva o denominador, certo? E opera os numeradores. Por exemplo, eu quero somar aqui 1 sobre 7 mais 3 sobre 7. Então, ó, denominador igual, o que, que a gente faz? Conserva e realiza a operação do numerador. No caso aqui seria 1 mais 3. Então, isso vai dar 4 sobre 7. Agora vamos fazer outro exemplo. Vamos pegar aqui 5 sobre 13 mais 6 sobre 13 menos 3 sobre 13, certo? Então, ó, a primeira coisa é observar que todos os denominadores são iguais. Então, a gente vai conservar o denominador e vamos fazer as operações dos numeradores. No caso aqui vai ficar 5 mais 6 menos 3. Então, 5 mais 6, 11, menos 3, 8. 8 dividido por 13. Agora, no segundo caso, quando a gente tem que os denominadores são diferentes, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar
frações que sejam equivalentes às frações que a gente tem e que tenham o mesmo denominador, certo? Então nós temos duas formas de fazer, certo? Vou fazer aqui um exemplo onde a gente vai usar as duas formas, certo? Então vamos supor que eu quero somar 1/3 mais 2/5, certo? Então os denominadores são diferentes, então o que é que a gente faz? Nessa primeira forma, a primeira coisa é a gente calcular o MMC entre 3 e 5, certo? Nesse caso aqui, como 3 e 5 são primos, certo? Então o MMC entre eles dois é 15, certo? Então vamos usar aquele conceito lá de frações equivalentes. Qual é a fração equivalente a 1/3 que tem como denominador 15? Note que eu tive que multiplicar 3 por 5 para dar 15. Então, para ela ser equivalente, eu tenho que multiplicar 1 vezes 5. Da mesma forma, para eu obter aqui esse denominador 15, eu tive que multiplicar o 5 por 3. Então, eu tenho que multiplicar o 2 por 3, que dá 6. Aí agora, os denominadores são iguais. O que é que a gente faz? Conserva e soma os numeradores. Então, 5 mais 6, 11 sobre 15, certo? A outra maneira de a gente fazer isso é fazendo o seguinte. Vamos pegar o mesmo exemplo, talvez não fique bom porque o, a ideia é a gente pegar o produto dos denominadores, certo? Por quê? Porque se eu multiplicar esses dois números aqui, o resultado que a gente vai obter é múltiplo desse e é múltiplo desse, ok? Então 3 vezes 5, 15. Aí aqui vai ficar 5 sobre 6, certo? Que vai dar 11 sobre 15. Vamos fazer outro exemplo com três frações para que fique mais claro como é que funciona. E vamos pegar um exemplo aqui, o seguinte. Vamos resolver essa soma aqui agora. Ó, vou pegar 3 quartos mais 3 sobre 8 mais 1/3. Ok? Então vamos fazer dos dois jeitos, certo? Fazendo pelo MMC. Então vamos calcular aqui o MMC entre 4, 8 e 3, certo? Como é que calcula o MMC? A gente coloca aqui 3, 4 e 8. Dá para dividir por 2. Dá para dividir por 2 de novo. Dá para dividir por 2 de novo. E agora por 3. Então o MMC vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Ok? Então vai ficar 24 mais 24 mais 24. Agora note que para a gente obter 24 aqui, eu tenho que multiplicar 4 vezes 6. Então aqui vai ficar 6 vezes 3, 18. 24 dividido por 8 aqui, 3. 3 vezes 3, 9. E para a gente obter 24 aqui, eu tive que multiplicar o 3 por 8. Então eu tenho que multiplicar o 1 por 8 também.
Então agora a gente conserva o denominador e é só, no caso aqui a gente só tem soma, então é somar os numeradores. 18 mais 9 vai dar 27, certo? 27 mais 8, 35, ok? Bem, agora vamos fazer o mesmo exemplo, só que sem calcular o MMC, certo? Então, a gente já fez esse cálculo aqui, vai dar 35 dividido por 24, certo? Então, uma forma para fazer sem precisar calcular o MMC é simplesmente pegar o produto dos denominadores, certo? Como um número que vai ser múltiplo dos três, certo? A diferença é que quando você calcula o MMC, você vai encontrar o menor número que é comum aos três ao mesmo tempo. E quando você pega o produto dos três, vai ser um múltiplo dos três, só que não um menor, de maneira geral. Certo? Então, 4 vezes 8 vezes 3 vai dar 96. Então, fica 96, 96, 96. Para a gente obter 96 aqui, a gente tem que multiplicar 4 por 24. Então, 24 vezes 3, 72. Para a gente obter 96, eu tenho que multiplicar o 8 por 12. 12 vezes 3, 36. E para eu obter 96, a gente tem que multiplicar o 3 por 32. Então, para a gente ter a fração equivalente, eu tenho que multiplicar esse cara aqui por 32 também. Então, agora, todas as frações têm o mesmo denominador. O que é que a gente faz? Conserva o denominador e realiza as operações no numerador. No caso aqui vai ficar 72 mais 36 mais 32. Somando esses três números aqui vai dar 140 dividido por 96. Agora note que eu posso simplificar essa fração aqui por 4, certo? 140 dividido por 4, 35. 96 dividido por 4, 24. Então os resultados vão ser iguais, certo? A gente chegou nesse valorzinho aqui calculando o MMC e a gente chegou nesse outro caminho aqui calculando o produto dos denominadores, certo? Agora vamos ver como é que multiplica frações, certo? Para multiplicar duas frações é mais simples. A gente só multiplica os numeradores e coloca no numerador e multiplica os denominadores e coloca no denominador. Então, de maneira geral, quando a gente tem, ó, por exemplo, A dividido por B vezes 1C dividido por D, esse produto aqui, essa multiplicação é simplesmente A vezes C dividido por B vezes D. Certo? Não precisa. Então, por exemplo, 3 quintos vezes 1 sobre 7. Então, aqui, ó, a gente multiplica os numeradores. 3 vezes 1, 3. E multiplica os denominadores. 5 vezes 3, 35. Certo? Se você tiver mais frações, é a mesma coisa. 1 sobre 2 vezes
3 sobre 4 vezes 1/5. Então aqui a gente multiplica os numeradores. 1 vezes 3, 3 vezes 1, 3. E multiplica os denominadores. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. Então não tem mistério. Multiplicar frações é simplesmente multiplicar os numeradores dividido pelo produto dos denominadores. Bem, agora para dividir duas frações, certo? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai conservar a fração do numerador e multiplicar pelo inverso da fração do denominador, ok? Então, de maneira geral, se a gente tem uma fração a sobre b dividido por uma fração c sobre d, para a gente fazer essa divisão aqui, a gente faz o seguinte: conserva a primeira fração, a do numerador, e multiplica pelo inverso da fração do denominador. Então, se aqui é c sobre d, aqui vai ficar d dividido por c. E agora, como é que multiplica a fração? Esse por esse, então vai ficar a vezes d dividido por b vezes c. Certo? Então, vou fazer só um exemplo prático aqui. Como é que a gente divide, por exemplo, 3 sobre 7 dividido por 2 sobre 5? Então, a gente vai pegar a fração do numerador, certo? Conservar ela, vezes o inverso da fração do denominador. Aqui a gente tem 2 sobre 5, então vai ficar 5 sobre 2. Então, multiplicando aqui, 3 vezes 5, 15, e 7 vezes 2, 14. Ok? Bem, agora vamos ver como é que a gente compara duas frações, certo? A primeira coisa que a gente tem que observar é aquela coisa que a gente observava quando a gente queria somar ou subtrair frações. Quando os denominadores são iguais, certo? Quando os denominadores são diferentes. A ideia é análoga. A gente só pode comparar frações quando elas têm o mesmo denominador, certo? Então vamos analisar o primeiro caso, que é o mais simples. Quem é maior, certo? Quem é maior? 3 sobre 7 ou 5 sobre 7. Então observe que como os denominadores são iguais, a fração maior vai ser aquela que tem o maior numerador. No caso aqui, como o 5 é maior do que o 3, então 3 sobre 7 é menor do que 5 sobre 7, certo? Por quê? Porque você pegar 3 e dividir para 7 é menor do que você pegar 5 e dividir para 7. Ok? Outro exemplo aqui, Se eu pegar, por exemplo, 7 sobre 11 e 9 sobre 11. Como os denominadores são iguais, a gente analisa o numerador. Como 9 é maior do que 7, então 9 sobre 11 vai ser maior do que 7 sobre 11. E quando os denominadores não são iguais, quando os denominadores são diferentes, o que é que a gente faz? Então, a primeira coisa é a gente encontrar frações equivalentes a que a gente tem com o mesmo denominador. Então, a gente pode fazer das duas formas, ou calculando o MMC, certo? Ou calculando pelo produto dos denominadores. Então, vamos fazer das duas formas. Vamos comparar aqui seguinte, as seguintes frações. Vamos pegar 3 quintos e
e 2 terços, por exemplo. Ok? Qual é a fração maior? Como os denominadores são diferentes, então a primeira coisa é a gente tem que encontrar frações que sejam equivalentes a essa e uma fração que seja equivalente a essa, só que os denominadores delas justas têm que ser iguais. Então a primeira coisa é calcular o MM103,5. No caso, o MM103,5 é 15. Então aqui vai ficar 15 e 15. A gente teve que multiplicar o 5 por 3 para obter 15, então em cima a gente tem que multiplicar por 3 também. 3 vezes 3, 9. Para obter 15, a gente multiplica o 3 por 5. Então a gente vai multiplicar o 2 por 5, que dá 10. Então, ó, os denominadores são iguais, certo? Então, a fração maior é essa daqui. Por quê? Porque 10 é maior do que 9, certo? Então, para comparar a fração, a gente tem que sempre encontrar as frações equivalentes que têm o mesmo denominador, ok?